Será que depois do Marco Antônio Villa, quem começou a copiar as minhas ideias aqui do canal do Professor Leonardo foi o portal UOL da Folha de São Paulo? É claro que tudo isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, eu faço essa brincadeira com o Villa porque algumas análises que eu fiz aqui no canal, depois ele acabou fazendo análises muito parecidas no canal dele, e agora o portal UOL fez um texto que foi divulgado hoje no blog Entendendo Bolsonaro, chamado Plano A do Bolsonarismo é minar instituições. Mas caso alguém do UOL estiver vendo os meus vídeos, poxa, me chama para uma entrevista, me chama para um bate-papo, coloca pelo menos o meu nome aí, dê os créditos para mim aí no portal de vocês, que eu vou ficar muito agradecido. E faça também como Vila, como o pessoal do UOL, considere se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like, o seu gostei, como você queira chamar, e também deixe seu comentário, porque o seu comentário foi o principal o combustível que fez com que a gente tivesse essas reflexões que depois foram replicadas por outros veículos de comunicação mais tradicionais, mais famosos aqui do que o canal. Então muito obrigado aos comentários de vocês, continuem deixando comentários e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir fazer parte dessa nossa corrente de reflexão. E o objetivo desse vídeo é complementar um pouco o texto do UOL com palavras, com teorias, com falas que nós já fizemos durante muito tempo aqui no canal. Eu tenho uma playlist que chama Entenda Bolsonaro, onde eu falo dessa destruição provocada por Bolsonaro. Então no final do vídeo você pode entrar e entender esse assunto que eu estou falando com um pouco mais de profundidade, porque não é o objetivo desse vídeo. E eu só estou fazendo esse comentário a respeito do texto do UOL, porque em alguns vídeos anteriores um inscrito veio e perguntou o seguinte: é possível manter a democracia sem destruindo as instituições republicanas? E por que ele está fazendo essa pergunta? Porque eu já venho falando que, e outras pessoas também estão falando, que Bolsonaro não é uma ameaça para a democracia. Bolsonaro ele é uma ameaça para a república. E por quê? Porque por mais que Bolsonaro tenha um viés autoritário, por mais que Bolsonaro goste da ideia da ditadura, e por mais que Bolsonaro em alguns momentos se comporte como um ditador, ele não ameaça em nenhum momento a democracia. Porque as instituições democráticas, elas continuam funcionando. É claro que o Bolsonaro ele gosta da ideia da ditadura porque ele não tem habilidade política. Falta a Bolsonaro tato político. Então, se o país estivesse vivendo uma ditadura e ele fosse o ditador, é claro que governar ficaria muito mais fácil porque ele não teria que negociar, ele não teria que conversar e ele não gosta de fazer isso. Bolsonaro ele é um cavalão, como o próprio apelido dele na época do exército falava. Ele é um cavalo, ele quer passar por cima das coisas, ele não entende muito bem esse jogo democrático, ele não gosta disso. Então para ele ficaria muito mais fácil se o país fosse uma ditadura. Mas isso não está no radar e a ameaça à democracia também está completamente descartada. Entretanto, o Bolsonaro ele ameaça as instituições republicanas. E por quê? Porque ele atenta, melhor dizendo, contra a credibilidade das instituições. Ele joga contra os partidos, ele joga contra o Congresso, ele joga contra o Senado, ele joga contra a Constituição de 88. Então ele vai ferindo as instituições republicanas, a credibilidade das instituições republicanas. Então esse é o objetivo de Bolsonaro. Passar por cima e ir destruindo a credibilidade das instituições republicanas. E qual é o objetivo dele ao fazer isso? Ser a única pessoa considerada patriota, ser o único representante do Brasil, ser o único brasileiro, a única pessoa que represente de fato o Brasil na cabeça do seu eleitorado. E assim ele tem uma chance maior de ser reeleito em 2022. Então ele confunde, ele vai passando por cima das instituições, como por exemplo, ele joga o seu eleitorado contra o Congresso. Ele toma medidas como os pacotes recentes do Paulo Guedes, que são pacotes que acabam esgarçando, acabam destruindo toda a Constituição Cidadã, que foi a Constituição de 1988, mas ela continua existindo, então ele não refaz, ele não cria uma nova Constituição, ele não rasga essa Constituição e cria uma nova, ele apenas vai destruindo, vai minando a Constituição em alguns pontos, então ela continua existindo, mas muito enfraquecida. Ele pega o ministro da Justiça, como por exemplo, ele pega o Sérgio Moro, para utilizar como sendo seu advogado pessoal, o que é errado. Ele usa o Ministério Público com o seu bel prazer para pressionar o porteiro lá do apartamento, do caso da Marielle Franco, o que é equivocado, porque o Ministério Público não pode servir ao presidente, ele tem que servir toda a república, todas as pessoas, ele é algo
público, mas Bolsonaro utiliza como se fosse algo privado. Então perceba que esse é o movimento do Bolsonaro de destruição das instituições republicanas, a credibilidade das instituições republicanas. Mas, mesmo com as instituições republicanas enfraquecidas, a democracia continua existindo. Deixa eu só me corrigir, mesmo a credibilidade das instituições republicanas sendo destruídas, a democracia continua existindo. E um exemplo disso é o próprio Congresso. O Congresso ele nunca esteve tão fortalecido como ele está agora com Bolsonaro. Isso parece muito contraditório, mas é o atual momento que nós estamos vivendo. E por que o Congresso está fortalecido? Se você duvida do que eu estou falando, basta ver. Quem aprovou a reforma da Previdência foi a reforma da Previdência do Congresso. A reforma tributária é uma reforma tributária posta pelo Congresso e não pelo Executivo. Então o Congresso ele está muito fortalecido. Só que ao mesmo tempo a credibilidade está ameaçada. E o próprio Bolsonaro deu esses poderes para o Congresso, aumentou os poderes do Congresso. Então como a democracia pode estar enfraquecida, sendo que Bolsonaro está distribuindo poderes ao invés de concentrar? Não faz muito sentido. E por que Bolsonaro está dando poderes ao Congresso e ao Senado? Porque quando ele olha para trás, ele vê que todos os presidentes que fizeram esse presidencialismo de coalizão, como foi batizado pelo Fernando Henrique, no final das contas se deram mal. O Collor e a Dilma sofreram impeachment. Lula foi preso, Temer que está quase preso e o Fernando Henrique Cardoso nunca mais conseguiu se eleger. Então na cabeça de Bolsonaro ele pensa o seguinte, se eu fizer esse mesmo jogo que os meus antecessores fizeram, eu posso acabar me prejudicando futuramente. Então o que ele quer fazer? Ele quer evitar fazer essas negociações, esse presidencialismo de coalizão. Ele sabe que é balela esse papo de que essas negociações com o Congresso são sinônimos de corrupção. Ele foi parlamentar durante muitos anos, então ele sabe que isso não é corrupção. Mas ele quer falar para a população que é corrupção, porque ao mesmo tempo que ele fortalece o Congresso com mais poderes, ele acaba reduzindo a credibilidade do Congresso ao falar que ali só tem pessoas corruptas. Então ele dá mais poder e ao mesmo tempo ele acaba ferindo a credibilidade do Congresso. E ele usa a população, ele usa os seus apoiadores para pressionarem o Congresso a votarem a favor dele, Bolsonaro. Porque dessa forma ele não precisa negociar, ele dá autonomia, mas retirando a credibilidade do Congresso, com a população olhando com olhares tortos para o Congresso tende a ser mais manso, tende a ser mais subserviente a ele, Bolsonaro. Então perceba que o Congresso continua existindo, mais fortalecido, só que sem credibilidade. A mesma coisa com a Constituição de 1988, como nós já falamos anteriormente no vídeo. A Constituição de 88 ela começa a ser minada, ela continua existindo no papel, só que todas as garantias sociais começaram a ser destruídas. Perceba, ela continua existindo, é um instrumento democrático, mas em termos republicanos ela começa a se enfraquecer. A mesma coisa com o Ministério Público, a mesma coisa com o STF, a mesma coisa com as eleições, a mesma coisa com os partidos políticos. Os partidos políticos, eles são representantes, eles representam a população. A população se identifica com esses partidos, vota de acordo com a sua identificação partidária ou com aquele candidato que tem uma ideologia parecida com o partido, se filia a esses partidos. Mas aí o que o Paulo Guedes faz? Ele lança um projeto de lei que lança uma proposta para que os servidores públicos não possam ser filiados a partidos. Porque, na verdade, todo mundo que é filiado a um partido é um militante e, portanto, vai jogar contra o interesse do governo, contra o interesse do país. Então ele acaba retirando a credibilidade do Congresso, dos partidos políticos, da mesma forma que Bolsonaro faz com o seu próprio partido, o PSL. Ele fala que ele não tem mais partido, ele fala que ele usou o PSL, ele joga contra o partido dele e ele acaba ruindo, ele acaba minando os partidos políticos. E ao fazer isso, ele mostra para a população, para o seu próprio eleitorado, de que, olha, partido político não presta, não serve, não tem credibilidade, você tem que defender apenas a mim, Bolsonaro, como o próprio Olavo de Carvalho falou recentemente, nós não podemos ficar com essa ideia de partidos, nós temos que defender o próprio presidente. Então esse é o objetivo de Bolsonaro com a sua marcha contra as instituições republicanas. Ele quer destruir as instituições, a credibilidade das instituições, com a força do seu apoio e também com a força do seu apoio popular e também com as milícias virtuais que acabam inflando e acabam inflamando essa população mais orgânica de eleitores de Bolsonaro. Então esse é o objetivo. E é por conta disso que mesmo as instituições
estarem com a sua credibilidade ameaçada, a democracia continua. Porque Bolsonaro deu mais poderes tanto para o Congresso quanto para o Senado, apesar de tentar reduzir a reputação de ambos. A Constituição continua existindo, é a mesma Constituição. Nós temos eleições previstas. Bolsonaro, apesar de ter um viés autoritário, ele negocia com o Congresso à sua maneira, também negocia com o Senado à sua maneira. O STF continua funcionando, mas há uma marcha de destruição a credibilidade das instituições republicanas. E é isso que nós já estamos falando há muito tempo aqui no canal do Professor Leonardo. Então eu espero que a próxima vez que alguém, se vocês verem alguém falando sobre isso, fala assim, o Professor Leonardo fala isso, já está falando há muito tempo sobre isso lá no canal dele, o canal é Professor Leonardo, o Twitter é @profleoficial, também me sigam no Twitter, para que a gente possa melhorar, assim, as nossas reflexões, enfim. Porque isso é algo que mais pessoas começam a perceber e isso é muito bom. Porque mais pessoas começam a perceber esse plano de Bolsonaro, essa estratégia de Bolsonaro e assim nós podemos começar a preservar, começar a proteger a credibilidade das nossas instituições. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e também me siga no Twitter, @profleoficial.